muito bem-vindo a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área da saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, advogado especialista em direito médico e consultor empresarial. E hoje, no nosso episódio, falaremos de um assunto muito pertinente para a proteção do seu patrimônio. Falaremos sobre holding para profissionais da saúde. Nós temos aqui como convidado o Douglas e temos também como convidada a Juliana Souza. Então vamos iniciar aqui, com a pergunta, sobre a holding, Quando podemos, Douglas, ter uma holding? O que você acha interessante? Sim, porque muitas vezes o cara fala, mas esse assunto não é para mim. Eu não tenho nem patrimônio e tal. Enfim, dá uma pincelada para a gente. Bom, obrigado pelo convite, Cassiano. Obrigado, Juliana. Começando aqui pela questão da holding, quando é pertinente, quando é importante ter a holding, eu já começo dizendo o seguinte: a holding não é só para profissionais da saúde, ela é importante para todo mundo que tem empresa, todo mundo que tem patrimônio, seja ele um patrimônio societário, com participação em algumas empresas, ou seja ele também um patrimônio de bens físicos, imóveis, bens móveis, que seja, coleções de arte e tudo mais. Então, quando você se vê necessário, quando você acha que é necessário, quando a gente recomenda a abertura de uma holding, é quando a pessoa precisa principalmente de uma gestão profissional daquilo ali. Então, você transmite o seu patrimônio para uma empresa, ou seja, essa empresa ela necessita de gestão profissional. Isso é, inclusive, um dos benefícios de se ter uma holding. Mas tem outros benefícios que são pensados no momento de fazer uma holding, seja ele numa redução de tributação, seja ele de uma sucessão familiar. Então, você tem um planejamento aí, olha, eu quero passar meus bens para meus filhos, ou para meus sobrinhos, enfim, quem você tiver aí intenção de deixar o seu patrimônio, e aí você monta, transmite passa os seus bens para essa holding, e essa holding ela é administrada, você passa esse patrimônio também para os herdeiros, no caso aí, são seus sócios, no caso de holding se tornam sócios ou acionistas, no caso de ser uma holding SA, que pode acontecer também. Então, nesse caso, é sempre bom avaliar o que está sendo transferido ali e como você pretende fazer isso, Isso é só um exemplo, holding familiar, Existem outras formas de você constituir holding, outras coisas que podem gerar benefícios, tanto fiscais quanto também financeiros, porque muita gente pensa que a empresa é só uma despesa, você ter mais uma empresa vai ser uma despesa extraordinária, mas isso muitas vezes pode evitar uma outra despesa no caso de um inventário, por exemplo, que você vai ter que pagar o ITCD, você vai ter que ter um custo maior com advogado. Então, na constituição da holding é necessário sim ter um advogado acompanhando, mas é aquela coisa, um planejamento é muito menos oneroso do que depois que ocorre uma situação, um fato, por exemplo, a morte de alguém. Interessante. E você disse, sobre esses tipos, a gente pode colocar aí os tipos de holding como familiar, tem a patrimonial, certo? Tem a holding de participações e holding pura. Você pode falar um pouquinho assim de claro, cada uma bem? Vamos lá. Assim, algumas opções, A holding familiar normalmente é um grupo de pessoas, da mesma família, que colocam, que você coloca o patrimônio ali, ou que essa família coloca o patrimônio ali para ser administrado pela holding. Normalmente, que seja um imóvel ou que sejam vários imóveis, é importante, pela questão de tributação. Então, e também pela sucessão. Isso é um detalhe que muitas vezes a gente é procurado pela questão da sucessão. Então,
A holding familiar uma espécie, uma forma de constituição de holding que nada mais é que uma holding também patrimonial, só que para um grupo restrito de pessoas da mesma família. Projeção, né? Sucessão que você fala é quem que vai ficar, por exemplo, com a empresa? Com a morte, né? É a morte. O que a gente... Como você falou no episódio anterior, que eu gostei muito, repete pra gente aí. O que Benjamin Franklin, né, diz que as duas coisas que são inevitáveis, né, na vida são a morte, né, no caso, e os impostos. Ou seja, então, vale a pena fazer... tudo junto. Exatamente. Vale a pena fazer a holding familiar. Isso que você está dizendo, Douglas, é muito importante. Quero acrescentar aqui, né? Minha família não é da área de saúde, enfim, mas meu pai era empresário, né? Meu pai era, enfim, tinha supermercado, tinha panaria, tinha fazendas, enfim, tinha um patrimônio bem robusto, assim, né, chácaras e tal. E aí, quando ele faleceu, houve uma lapidação patrimonial muito grande na nossa família. Minha mãe não sabia de nada, porque ou a gente sabe como é que são os empresários, né, de antigamente. A mulher não sabe quanto que o cara ganha, não sabe o que ele tem. E aí, quando ele faleceu, as coisas foram começando a aparecer depois que ele faleceu, e ela teve uma grande dor de cabeça. Então, um patrimônio, vamos dizer assim, que era pra gente poder ficar super tranquilo, foi de uma forma bem complicada. Então, essa holding familiar, se a gente tivesse na época, né, isso já seria um pouco mais tranquilo, porque passaria automaticamente para os poderes da minha mãe, dos filhos, né, e como você falou, tem que ser assistido por um advogado, o advogado já poderia dar, né, maiores informações quanto a essas questões, né, patrimoniais. E não só isso, até porque essa questão de patrimônio, né, pessoal, a gente sabe que é complicado. A gente só sabe quem é a pessoa depois quando o pai ou a mãe morre, e aí todo mundo vai começar a brigar pela herança, porque é um negócio que entra muito em litígio entre os próprios familiares, irmão com irmão, até tio que não tem nada a ver, às vezes tá querendo abarcar ali, pegar seu patrimônio, né? Eu tenho direito e tal. Então, assim, só depois que acontece esse tipo de fato. Então, é muito importante, como o Douglas, né, disse, fazer esse planejamento de planejamento de morte, né? O planejamento de morte em vida. Que vai sair bem mais barato. Mas ao transferir esses imóveis para a holding, quais são os impostos que... Então, esse ponto é importantíssimo também. Pois que vão recair sobre isso. Eu falo importante demais, mas é isso. É porque tudo que tange né, planejamento, a evitar um litígio, né, como foi falado, é sempre muito importante. Mas vamos lá. No caso de transferir, colocar os bens na holding, né, no caso aí nós estamos falando de... Vamos citar um exemplo de bem mesmo, um apartamento, uma casa, que seja. Teoricamente, se você for transferir isso para alguém, você tem incidência do ITBI. Né, que é o Imposto de Transmissão de Bens. No caso da holding, se isso for utilizado para integralizar o capital, você não tem a incidência do ITBI. Isso é constitucional. Sim. Então, você reduz um custo significativo, né, dependendo do município. Pode ir enfim, pode variar aí de 2% a 4%, a 5%. Né? Dependendo do valor do imóvel. Exatamente. Né? Então, isso é significativo no caso de uma transferência de bens. Então, você não teria essa incidência, né, de imposto. Fora que você também evitaria o ITCD que acontece quando a pessoa morre. Né? Você consegue se planejar, se organizar para transferir esse bem, essas cotas, né, da empresa para os herdeiros, de maneira que você tenha uma incidência menor ou a isenção do ITCD também, em alguns casos. Claro que isso tudo vem de um planejamento e normalmente de longo prazo. Né? Em alguns casos a gente demora aí 5, 6 anos ou até mais, para finalizar um processo de transferência de cotas, para poder fazer
sucessão de fato. Em alguns casos também são, né, são rápidos, né? A pessoa, olha, eu quero transferir tudo para os meus herdeiros, que eu já acho que minha reta final está chegando, né? Então, já quero transferir isso e eu quero que eles não tenham nenhum tipo de complicação. Às vezes, né, você tem um patrimônio, você dono de um patrimônio, mas os seus filhos não. Você está deixando um patrimônio totalmente imobilizado, você não está deixando dinheiro, muitas vezes. E aí entra o ponto da pessoa não ter, né, o seu filho, por exemplo, ter que abrir mão da herança, porque ele não tem como pagar o advogado e não tem como pagar o ITCD, né, o imposto que vai incidir sobre essa transmissão de bens por morte, né? Então isso é um ponto relevante, né? E o advogado também costuma cobrar um pouco mais barato quando é algo feito com planejamento, né? Depois que a pessoa já faleceu, olha, eu quero X, eu sei que tem uma tabela, né, que a OAB estabelece. Eu posso até falar, na verdade a OAB, não sei se isso mudou, mas até onde eu me lembro, a taxa era de 7 a 10% do Montemor, ou seja, do valor total. Então, se você tem uma casa de 1.500.000, você já vai morrer em 10%. É muito dinheiro, né, muito gente? Dinheiro. Querendo ou não, isso, não vale a pena. Você consegue evitar, né? Pelo menos diminuir um pouquinho isso com o planejamento, fazendo criando essa holding familiar para isso, né? No caso de um planejamento sucessório, né? Existem aquelas outras situações onde a pessoa também pensa na briga que os herdeiros vão ter, né? Então, para evitar esse tipo de situação, olha, a gestão agora ela é feita por profissional. Eu vou colocar algumas cláusulas aqui que para alguém assumir a gestão ela tem que ter, sei lá, determinado requisito, né? E tem aquela questão também, você não é dono de um imóvel X ou do imóvel Y, você é dono de uma cota, de uma parte, né? Não uma cota, mas de cotas ou de ações. Que aí no falecimento dessa pessoa, eles podem chegar num acordo e vender. Isso não tem nenhum tipo de problema. Exatamente. Já tem cláusulas onde já veda a venda, onde eles vão ali ter que participar ali por um determinado período para até fazer a venda. Então, assim, é muito complexo, é amplo. Mas isso é tudo definido antes, né? Definido o que é antes. Planejado, é informado, Exatamente. né? Aquela coisa que, assim, para evitar, né, também, isso, em muitos casos a gente vê isso, a pessoa, né, que o dono do patrimônio faleceu e deixou o patrimônio para os herdeiros e os herdeiros, né, liquidaram aquilo ali de uma maneira muito rápida. Então, assim, até pensando também nesses herdeiros do patrimônio. nessa lapidação, o próprio, né, proprietário aí, a pessoa que tem esse patrimônio, que detém esse patrimônio, já faz esse planejamento pensando, né, no que vai ficar para eles no futuro. Mesmo. Então, olha, vou manter pelo menos essa renda de aluguel para eles aqui, que é melhor do que eles consumirem com tudo de uma vez. Então, é uma forma também, né? E aquela questão, olha, como cada um tem um percentual de cotas igual, normalmente, né? Cada um tem o direito de voto naquela mesma proporção. Essa seria a holding participações, né? Ainda seria a holding familiar nesse caso, né? Mas então, assim, eles decidem, olha, nós vamos vender um imóvel, vamos, mas a gente precisa de qual percentual aqui para venda, para tomar essa decisão. Isso vai estar tudo definido antes também. Tudo definido antes de fato acontecer essa venda, né? Na constituição da holding. Isso. A outra holding, né, que a gente começou a falar é a holding patrimonial, que também pode ser constituída, né? Você tem um patrimônio, você quer gerenciar esse patrimônio dentro da holding, dentro de uma empresa com uma gestão profissional, com pessoas que vão gerir os seus aluguéis, compra e venda de outros imóveis, ou automóveis, ou qualquer que seja o seu patrimônio. Então, isso pode ser feito. Né? Falando também sobre, que é basicamente a mesma coisa da holding familiar. E falando também um pouco sobre a holding de participações, onde você tem uma empresa que tem participação em outras empresas, sem exercer controle. Você simplesmente tem participação. Então, eu tenho uma empresa X, uma holding, onde eu tenho uma participação lá na Segurimed, né? Uma participação onde eu não voto, eu não tomo decisão nenhuma, mas eu tenho uma participação, um investimento que eu fiz, né? E isso pode acontecer,
né? Então, a holding de participação, né, no caso aí, eu estou investindo em uma empresa, mas eu posso investir em várias empresas, né? Isso costuma acontecer também. A pessoa nos procura e fala, olha, eu preciso de uma gestão profissional para gerenciar as outras empresas que eu tenho. Então, no caso dos médicos, né, de profissionais da saúde, às vezes a pessoa, né, é um bom médico e se tornou um empresário. Então, ele tem várias clínicas. Ele franqueou, ele virou até uma franquia de, né, odontologia. A gente tem alguns casos, né, e tem outros casos também que a pessoa constitui para participar, né, com um percentual, né, em hospitais. Hospitais e outras clínicas de conhecidos. Exatamente. É uma forma de você ter a participação e, querendo ou não, isso gera renda também. Então, é extremamente comum e apropriado para essas situações. E tem também a holding pura, né, que a gente trata, que é o seguinte, é bem semelhante à holding de participações, mas a holding pura, ela normalmente exerce controle. É aquela holding que você constitui para ter participação em outras empresas e você quer, de fato, exercer controle. Você quer fazer com que a sua administração dessa holding tome decisões por outras empresas que você tem ali no seu dentro da sua holding. Então, vamos dizer assim, são holdings controladoras, né? Elas controlam outras empresas. Então, bem rapidamente, né, resumindo bastante o que seriam essas holdings, seria isso aí. Claro que existem outras formas também de constituição de holding mista, e, enfim, que mistura um pouquinho de cada coisa, né? Interessante. Então, pessoal, nós estamos aqui com o Douglas, né, e a Juliana falando um pouco sobre holding para profissionais da área de saúde, né? Claro que esse episódio não serve só para os profissionais da área de saúde, porque a holding ela pode ser feita por qualquer empresário que tenha um interesse. Então, assim, quero te perguntar se você está gostando. Se você gostou e estiver gostando aí, envie para o seu amigo, dá aquela curtida, nos siga nas redes sociais, @SeguriMedOficial, @CassianoOliveiras e @defesamedica.online. Quero fazer, né, mais uma pergunta, Douglas, aproveitando aí, né, sobre as vantagens de se ter uma holding atualmente. Olha, atualmente as pessoas, normalmente os proprietários, né, de patrimônio, nos procuram pela questão de sucessão. A maior parte nos procura com a intenção de passar esse patrimônio, passar essa responsabilidade para os herdeiros. Mas algo que eles descobrem é que, além da sucessão, você consegue uma profissionalização da gestão daquilo ali. Então, tem situações lá que a pessoa tem vários imóveis que estão alugados, tem imóvel que está para venda. Então, ela simplesmente não dá conta mais, às vezes por questão de idade ou porque tem uma outra atividade laboral. Então, isso acaba tomando muito tempo dela. E aí ela vira para mim e fala assim, Douglas, eu preciso de uma gestão melhor. Você consegue fazer isso? Por que não constituir uma holding onde você vai colocar uma pessoa para isso e toda esses recursos eles vão ser concentrados em um lugar só, e aí você vai ter a sua renda ali passiva, né? Todo mês de uma maneira bem controlada, então tudo centralizado. Então é uma forma, né? A outra forma, na verdade, um outro benefício que as pessoas também acabam tomando conhecimento é o benefício de redução tributária. Às vezes, que seja pelo aluguel que você, né, na pessoa física, essa tributação pode ir de tabela progressiva, ela pode ir de 7,5% até 27,5%, e na holding você vai ter uma tributação bem menor, na casa aí de 11,33%. Então, tem esse benefício e tem o benefício também da isenção. Ou imunidade, né, pelo não pagamento do ITBI, né, no caso, e a redução de ITCD no caso de doação, de transferência desses bens ou das cotas da holding
para os herdeiros. Então, é uma forma também de economia, né? Então, a pessoa acaba descobrindo esses outros benefícios. Fala, olha, holding é para mim. Holding, por mais que seja um imóvel, né? Então, até já até entrando um pouco mais, aprofundando um pouco mais, a holding, ela não necessariamente é para quem tem muito imóvel ou quem tem um patrimônio enorme. Às vezes é simplesmente para quem tem um imóvel que tem um valor considerável e que quer deixar isso organizado para os seus herdeiros, né? Então, já deixa tudo pronto, já separa um dinheiro para isso e faz essa transferência. A gente tem esse estigma, né, no mercado de que holding é para coisa de rico, né? Exatamente. E não é bem assim, né? Se você tem um patrimônio, um apartamento, uma casa, às vezes o cara tem um sítio, né? Faz essa holding de sucessão, né? Exatamente. Familiar, enfim, como a gente já discutiu aqui, porque é tão interessante, você realmente paga ali o ITBI, ou às vezes você pode ser até isento, então vale aí, né, esse planejamento junto com um profissional de sua confiança, né, um profissional especializado para tanto, porque a partir do momento que você vai conquistando as coisas e você já tem uma empresa para você poder ir colocando ali, já vai te dando segurança, porque você pode colocar a sua esposa, o seu filho, né, enfim, quem quer que seja ali naquela sociedade. E aproveitando, gente, a gente não sabe a hora da gente. A gente não sabe a hora que a gente vai morrer. A gente pode sofrer um acidente e falecer, né? Veja bem, eu vou colocar aqui um caso, né, por exemplo, do Schumacher lá, todo mundo conhece. Ele estava descendo, né, nos Alpes, esquiou, ficou lá, né, vivo, mas hoje é vegetando, né? E aí? E como é que fica o patrimônio e tal? A gente não sabe, o cara estava novo, estava em ápice profissional ali, né? E pode acontecer. Então, isso, pessoal, não é uma coisa para você poder, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Não, muito pelo contrário. Vale a pena você já ir estudando e ter nessa ciência. E aí eu quero fazer mais um adendo, tá, o Douglas, sobre essa questão de holding, né? Até na questão como é que eu posso dizer, proteção de sócios. O que acontece? Vamos supor que eu sou cirurgião plástico e tenho outro sócio que é cirurgião plástico. Nós temos uma clínica fenomenal, a gente gere muito dinheiro ali. Vamos supor que eu acabo sofrendo um acidente de carro, morri. Beleza. Mas dentro ali da holding, né, a minha, tá lá a minha família. Mas eu sou cirurgião plástico. Eu atuo efetivamente, entendeu? Minha mulher não tem nada a ver com medicina, nem meus filhos, ninguém. E aí, o meu sócio vai ficar sustentando minha família pelo resto da vida? Aí que entra um gancho que eu quero dizer. Existe seguro para isso. Vocês sabiam disso? Existe um seguro para isso. E esse seguro, ele é muito importante porque se porventura eu falecer, esse seguro vai fazer o quê? Vai indenizar a família, tirando automaticamente você daquela sociedade. E aí o meu sócio fica sozinho com o que ele tem, que é justo, que é justo. Porque ele vai trabalhar, mais de fato do vai que trabalhar, justo. né? Exatamente. E a minha família não. Então todo mundo sai ganhando, né? Então o nome desse seguro é seguro de sucessão empresarial. Isso mesmo. Né? E também existem cláusulas que a gente pode colocar dentro, tanto da holding quanto das questões contratuais da sociedade. Da sociedade. Né? Que prevalece. Então tem que tomar cuidado até também, né? Porque muitas das vezes quando a gente abre a empresa, a gente abre e a gente deixa lá, com aquelas cláusulas antigas e sem nenhuma informação quanto à associação. Tem as cláusulas o quê? Que são obrigatórias. Vai ter. Só que, será que ela vai te ajudar na hora do seu falecimento? Será é sempre importante atualizar isso também, né? Porque às vezes você casou, você separou, né? Você se divorciou, ou você teve uma união, e aí aquilo ali é importante você colocar dentro dessas atualizações contratuais, né, que são extremamente importantes. Até aproveitando também, teve um outro ponto que talvez ele seja um ponto um pouco perverso, vamos dizer assim, né, da questão da holding, mas existem aquelas situações onde a gente
constitui a holding também, não no intuito de prejudicar ninguém, mas às vezes de proteger o patrimônio contra alguns credores. Entendeu? Você tem uma empresa onde você tem um risco, né? Um risco de ter algum tipo de passivo, e você vai responder com os seus bens. Entendeu? Então, se você constitui essa holding, e essa holding, né, ela está ali com a finalidade de cuidar de gerenciar os seus bens, acaba que isso nem sempre é atingido de uma maneira imediata no momento que acontece essa cobrança por parte dos credores. Então, é uma forma também, né? Não é o maior dos objetivos, mas acontece também de ter esse benefício também na hora de constituir a holding. A questão planejamento é tudo. Planejamento é tudo. Então, olha só, que interessante, né? Para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, né? A importância dessa informação do que é uma holding, né? A gente já desmistificou aqui, holding não é só para rico, tá? É um planejamento que você faz aos poucos, principalmente porque você não sabe o dia de amanhã. Pode sofrer um acidente, pode morrer, e aí? Seus filhos, sua esposa, enfim, quem quer que seja ali, seu herdeiro vai ficar na mão, né? Vai ser lapidado o patrimônio ali, que é isso que vai acontecer se você não tiver uma holding. Então, assim, é de suma importância esse assunto, né? Quero agradecer, Douglas, a sua vinda aí com esse tema tão bacana, né? Já quero te fazer um convite também para você vir, né? Quando você Opa, com certeza. Tiver aí disponibilidade. Já tô dentro. Quando você tiver disponibilidade, porque Sim. Eu sei que você é um cara que tem muitas informações pertinentes para os profissionais da área de saúde. Então, né, como você trabalha como consultor, né, como você é contador e tal, você está vendo ali problemas, enfim. Eu acho que vale a pena a gente fazer outros assuntos que, né, tem muito tema aí para a gente abordar. Com certeza. Tem isso muito tema. É sempre conhecimento, ele deve ser compartilhado, né? Então a gente está aí exatamente para isso, para disseminar, né, passar esse conhecimento para frente e se puder atingir o maior número de pessoas possíveis. Com certeza. Eles falam que todo empresário precisa de um contador excelente e de um ótimo advogado. Exatamente. É o braço direito e esquerdo dele. Exatamente. Se ele não quiser ter problemas futuros... mas tem que escutar, né, o que o contador e o que o advogado fala, porque tem gente que contrata, mas tampa o ouvido. Então, isso é importante, a gente estar sempre, né, alinhado aí na questão de interesse. Isso que você falou é interessante, porque nem é questão de tapar o ouvido, é preguiça. Sabe? A execução dá trabalho. Tudo que dá trabalho, só que você vai colher futuro. Exatamente. Lá na frente. Você vai colher sabe, as resolutivas, vamos dizer assim, né? É lá na frente, quando acontecer. Porque aqueles que são organizados, quando acontecer qualquer tipo de problema, ele vai falar assim, nossa, cara, graças a Deus que eu fiz isso no passado. Ainda bem que eu perdi aquele tempinho sentando, conversando, me planejando, porque, infelizmente... Agora, também, gente, tem outras pessoas que já tem aquela cabeça. Eu vou morrer, eu não tô nem aí. Eu tô indo embora. Coitados quem ficar que lute, olha só. Né? E não é assim, né? O amor, quem tem amor pela família, né? Para com seus filhos, pensa no planejamento, pensa no futuro. Tem que pensar. Não é só ganhar o dinheiro, Não é só ganhar, tem que manter aquilo ali. Porque, né? Principalmente vocês aí, médicos ou né, cirurgiões dentistas e outros profissionais da área de saúde que tem filho pequeno, né? Você não vai querer deixar um legado para seu filho, né? Deixar patrimônio, enfim, o que quer que seja, né? Até será tema, né, futuro sobre seguro de vida. É um negócio muito importante, né? Porque você vai deixar um dinheiro, né? Ali para sua família, enfim, são coisas... Se manter pelo menos por um tempo, você poder se manter, exatamente. Às vezes eles são dependentes exclusivos ali
do profissional. Exatamente. Às vezes depende de, né, estudo e, enfim, de todas as formas, são alimentando, né? Principalmente nessa área né, de autônomos, né, que são médicos, advogados, contadores. Muitas das vezes a sua família mesmo não tem nada a ver com aquele, né, determinado assunto, ele não faz nem ideia do que você faz, né? Sabe que você é ali contador ou advogado ou médico e tal, mas não sabe, pura e simplesmente você acaba perdendo o seu negócio, a sua principal fonte de renda, que é outro assunto que a gente vai falar lá na frente, sobre as fontes de renda secundárias, o porquê, né, se ter essas fontes de renda secundárias, né? Sabe, os investimentos que você pode fazer, porque com certeza, né, se uma fonte acabar, você tem a outra, e assim sucessivamente. A gente precisa, né, muitos gurus aí de investimentos falam, não podemos colocar a cesta, né, os ovos na mesma cesta. Exatamente. A gente tem que diversificar. E realmente, né, são coisas tão assim que a gente escuta tanto no dia a dia, né? Mas a gente não dá valor, né? Só quando acaba perdendo. E a questão do planejamento, né? Porque hoje ninguém quer depender do INSS para viver a aposentadoria. Ou eu, por exemplo, pago, não faço ideia se eu vou receber. Exatamente. Né? E eu pago pelo mínimo também. Porque eu tenho outro planejamento. Depois eu vou contar o que eu faço, mas outros, né? São outros podcasts e tal, porque mas você precisa, né, fazer essa contribuição. A contribuição do INSS é importante porque, né? Fazer sem contar para o futuro, né? Porque na situação que está hoje... Exatamente. A gente não sabe, né? A pirâmide, né, etária, ela está se invertendo, né? A população está se envelhecendo e, né, num curto prazo aí, eu digo, nos próximos 30, 40, 50 anos, a população que contribui para o INSS vai ser muito menor do que aquela que usufrui, né, da aposentadoria. Então, não depender do INSS é uma aposta inteligente. Com certeza. É isso então, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Seguridade e Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área da saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar seu like. E se quiser saber mais sobre este assunto, entre no link que está logo abaixo ou link da biografia do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio, onde falaremos sobre as especialidades mais demandadas judicialmente e os estados mais litigiosos. Até mais, pessoal!